siga, aperta no maisinho e nos siga em nome de Jesus Cristo. E a palavra que eu quero deixar para o teu coração nesta noite é primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 4, versículo de número 9 e o versículo de número 10. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 4, versículo de número 9 e o versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe o chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto condores dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus concedeu o que ele tinha pedido. Eu vou repetir mais uma vez essa leitura. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto condores dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares se me abençoarem muito, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus abençoe Maria de Fátima por nos seguir nesta noite em nome de Jesus. Deus abençoe todos os irmãos que estão na live juntamente conosco. Você que ainda não compartilhou, compartilhe esta live para que outras vidas possam ser edificadas em nome de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos entrar na palavra de Deus nesta noite. Irmão, eu quero trazer uma mensagem nesta noite com o seguinte tema: uma história mudada. É o tema desta mensagem. Uma história mudada. Amados e queridos irmãos, nós vamos observar aqui no livro das Crônicas dos Reis de Israel, nós vamos observar que nos seus primeiros capítulos vai tratar da genealogia, porque Israel prezava muito a genealogia, porque através da genealogia, amado irmão, era que provava de onde cada pessoa pertencia, de qual tribo ele pertencia. Deus abençoe Leni Dutra por nos seguir. Você que está conosco na live e ainda não nos seguiu, nos siga em nome de Jesus. E aqui no capítulo de número 4 das Crônicas dos Reis de Israel, nós vamos observar que vai falar a respeito dos descendentes de Judá. E nós vamos observar, amado irmão, aqui do versículo de número 1 ao versículo de número 8, o escritor ele vai falar sobre diversos nomes. Ele vai citar diversos nomes. Só que quando chega no versículo de número 9 e o versículo de número 10, ele vai falar de um homem conhecido como Jabes. E nós vamos observar, amado irmão, que a história de Jabes é uma história, amado irmão, de arrepiar. A história de Jabes é uma história que nos chama muito a atenção. Porque, amado irmão, o texto sagrado vai falar que Jabes, o nome Jabes significa dor. O nome Jabes significa dor, ou aquele que causa dor. Então nós vamos observar aqui, amado irmão, que a história de Jabes é uma história triste. Ela começa uma história triste. Por quê? Porque a Jabes, a palavra do Senhor vai falar que ele tem este nome porque a sua mãe o coloca. Porque quando ele nasce, ele já nasce causando dor.
ele já nasce, amado irmão, causando sofrimento. Ele nasce causando dor para a sua mãe. Então nós vamos observar, amado irmão, que Jabes, ele é uma pessoa que já nasce causando dor. Nós vamos ver que Jabes, ele é uma pessoa que causa dor para a sua família. Ele já nasce causando dor para a sua mãe. E aí nós vamos observar, amado irmão, que o nome Jabes significa dor. Aí eu fico, amado irmão, imaginando aonde Jabes, ele chegava, o povo olhava e dizia: olha a dor, olha aquele que causa dor, olha aquele que causa sofrimento. E ele faz jus ao seu nome, porque ele já nasce causando dor para a sua mãe. Ele já nasce, amado irmão, ferindo ali a família. Ele é alguém, amado irmão, que causa dor. Então Jabes, ele é rotulado com este nome, por quê? Porque ele já nasce causando dor para a sua mãe. E quem coloca este nome, este rótulo em Jabes, não é pessoa de longe, é pessoa de perto, é a sua própria mãe que coloca o nome dele de Jabes, ou seja, dor. Deus abençoe, Deivinho, por nos seguir nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar sim em nome de Jesus. Preste atenção, amado irmão, que Deus está falando através desta palavra. Então nós vamos ver aqui que Jabes, ele é alguém que causa dor. E aonde Jabes, ele chegava, amado irmão, quem olhava para ele dizia ali: olha a dor ali, olha aquele que causa dor. Jabes, amado irmão, era alguém que causava dor no meio da família. Jabes era alguém que causava dor para a sua mãe. Jabes, amado irmão, era alguém que provocava dor no meio da sua família. E aí, amado irmão, e hoje não é diferente. Em toda família existe um Jabes. Em toda família tem um Jabes. Como assim, pastor? Sim. Em toda família tem alguém que causa dor. Em toda família tem alguém que causa preocupação. Em toda família tem alguém que entristece a sua mãe e o seu pai. Em toda família tem alguém, amado irmão, a qual dá quebra-cabeça à família. Toda família tem um Jabes. Por quê? Porque eu já fui um Jabes no meio da minha família. Eu já fui alguém que dei muito trabalho para minha mãe, aprisionado nos vícios da bebida, aprisionado nos vícios da droga, aprisionado, amado irmão, nos vícios malignos. Então eu fui um Jabes, eu já fui um Jabes. E quem sabe nesta noite eu estou pregando para Jabes. Eu estou pregando para alguém que tem um Jabes em casa, ou seja, alguém que dá muito trabalho, alguém que dá muito quebra-cabeça, alguém que tem te feito chorar muito, alguém que tem trazido muito angústia para a família. Ei, amado irmão, em toda família tem um Jabes. Tem aquele que dá quebra-cabeça, tem aquele que causa dor, tem aquele que fere não apenas um dia, mas muitos dias. Ei, amado irmão, em toda família tem um Jabes. Aí, amado irmão, nós vamos observar que a história deste homem não acaba assim. Nós vamos observar, amado irmão, que Jabes, ele tem a sua vida mudada. Nós vamos ver que Jabes, ele tem a vida transformada. Nós vamos ver, amado irmão, que Jabes, amado irmão, ele passa por uma mudança radical. E eu falei para os amados irmãos que o tema da mensagem é uma história mudada. Eu quero te falar que a história de Jabes não termina com ele machucando a família, com ele sempre ferindo a sua mãe, com ele sendo a ovelha negra da família, não. Nós vamos observar, amado irmão, que Jabes, ele tem a história mudada. Jabes, ele tem a história transformada. Aí nós vamos observar, amado irmão, que Jabes, ele não aceita viver na situação que estava vivendo, e ele se pega a buscar o Senhor.
Senhor. Ele começa a buscar a Deus, ele começa a orar a Deus, ele começa a buscar a presença do Senhor. Aí nós vamos ver, amado irmão, que Deus, ele muda a história de Jabes. E o que foi que Deus fez na vida de Jabes, amado irmão? O texto sagrado aqui vai dizer que a primeira coisa que Deus fez com Jabes é que Deus, ele liberta Jabes. É que Deus, amado irmão, ele entra com libertação sobre a vida de Jabes, amado irmão. Nós vamos observar que Deus escuta a oração de Jabes, e Deus, amado irmão, liberta Jabes. A graça de Deus se manifesta sobre a vida de Jabes. O versículo 10 diz assim: e Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoarem muitíssimo e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. Ei, Jabes era alguém que causava dor. Jabes era alguém que entristecia a sua mãe. Jabes era alguém que causava preocupação. Jabes já nasce causando dor para a sua mãe, e por isso a sua mãe o rotula como Jabes, aquele que causa dor. Mas Deus, ele entra com libertação sobre a vida de Jabes. Eu sei que você tem um Jabes em tua família. Você pode ser um Jabes que eu estou pregando nesta noite. Alguém que tem dado muita preocupação para a família, alguém que tem entristecido muito a família. Quem sabe eu estou pregando nesta noite para alguém que tem sido machucado por Jabes. Mas eu quero te falar nesta noite que o mesmo Deus que libertou Jabes, ele é poderoso para libertar este Jabes a qual você tem dentro da sua casa, este Jabes que tem te feito sofrer, este Jabes que está viciado na bebida, este Jabes que está viciado na cocaína, este Jabes que está dando trabalho, enfiado no tráfico. O Senhor é poderoso para libertar este Jabes. O Senhor é poderoso para transformar este Jabes, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos observar que Deus, ele liberta Jabes, amado irmão, daquele que causa dor, ele passa para aquele que causa alegria. Daquele que machucava a sua mãe, ele passa para aquele que traz alegria ao coração da sua mãe. E eu quero profetizar sobre a tua vida, eu quero profetizar sobre a tua casa, eu quero profetizar sobre a tua família, que o Senhor irá entrar dentro da tua casa e irá libertar este Jabes. Ei Jabes, você que está me assistindo, o Senhor, ele vai transformar a tua história. O Senhor vai entrar com libertação e vai mudar o teu cativeiro. Somente receba em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, amado irmão, mas nós também vamos ver aqui no texto que Deus, nós vamos ver, amado irmão, aqui que Deus também, amado irmão, ele vai, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dar crescimento a Jabes. Deus apenas não vai libertar Jabes. Deus apenas não vai, amado irmão, mudar Jabes. Deus, ele vai dar crescimento a Jabes. Porque, amado irmão, Jabes, ele ora para que as suas tendas sejam alargadas, para que as suas tendas sejam aumentadas. E a palavra do Senhor vai falar, amado irmão, que Deus escuta a oração de Jabes e Deus dá enlarguecimento às suas tendas. Deus dá crescimento a Jabes. E eu quero te falar, amado irmão, que é você, Jabes, que está me assistindo, e você que tem um Jabes dentro da tua casa, o Senhor não apenas irá libertar,
avançar, mas o Senhor também irá dar crescimento. Ele vai avançar na fé, ele vai crescer na fé, ele vai se tornar um pregador do Evangelho, ele vai se tornar um adorador, ele vai se tornar um fazedor da obra. O Senhor irá prosperar o caminho de Jabes, o Senhor irá trabalhar poderosamente. Só precisamos, amado irmão, crer, só precisamos, amado irmão, acreditar, porque a palavra do Senhor vai falar que Deus enlargueceu as tendas de Jabes, ou seja, Deus deu crescimento para Jabes, alguém que muitos olhavam e não diziam nada. O nome dele, o apelido dele era aquele que causa dor. O nome dele era dor. Onde ele chegava, que chegava perto dele dizia: ei, dor. Não, mas eu não sou dor. É sim, você causou dor à sua mãe. Você já nasceu causando dor, mas Deus, amado irmão, liberta Jabes deste rótulo. Deus transforma Jabes, amado irmão, e faz dele aquele que causa dor, aquele que causa alegria, mas também enlarguece as suas tendas. Ei, amado irmão, Jabes prospera, Jabes ele avança, Jabes ele cresce. E eu quero profetizar sobre os Jabes que você tem dentro da tua casa. Você, Jabes, que está me assistindo, você irá crescer, porque o teu crescimento não virá da terra, o teu crescimento virá do céu, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós vamos observar, amado irmão, que Deus faz uma terceira coisa com Jabes. Deus, ele protege Jabes. Deus, ele guarda Jabes. Deus, amado irmão, coloca a sua mão protetora sobre Jabes, porque o versículo 10 nos diz: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que o mal eu não seja afligido. Ou seja, Deus colocou a mão sobre a vida de Jabes, guardando Jabes, protegendo Jabes. Ei, e eu quero te falar, você, Jabes, que está me assistindo, ou você que tem um Jabes dentro da tua casa, ei, eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, que o Senhor não apenas irá libertar, que o Senhor não apenas irá trazer crescimento, mas que o Senhor irá guardar, que o Senhor irá proteger, que a mão do Senhor estará guardando, que a mão do Senhor estará segurando, que a mão do Senhor estará. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre você, Jabes, sobre os Jabes que você tem dentro da sua casa, aquele que tem causado dor. Ei, o Senhor vai libertar, vai trazer crescimento, e Jesus vai proteger. Sabe por quê? Ei, porque o Senhor, ele é fiel para trabalhar sobre a vida dos Jabes, porque a palavra do Senhor vai falar que ele deixou o céu, ele veio à terra, Jesus veio à terra, encarnou no ventre de Maria, nasceu e foi para aquela cruz, foi crucificado, sofreu naquela cruz e foi sepultado depois de morto, mas ele ressuscitou e ele vive. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ei, amado irmão, e eu quero falar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesta noite o Senhor está mudando história, o Senhor está mudando cativeiro. O tema da mensagem é uma história mudada. O Deus que mudou a história de Jabes, ele é poderoso para mudar a tua história, Jabes. E o Senhor é poderoso para mudar a história dos Jabes que você tem dentro da sua casa nesta noite, em nome de Jesus Cristo. O texto diz que ele se tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Então isso dá para entender o quê? Que os seus irmãos eram ilustres, mas aquele que era o pior dentro da sua casa
se tornou alguém usado por Deus poderosamente. Ele se tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Por causa de quê? Por causa da presença de Deus. É a presença de Deus que muda tudo sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Um Deus que muda história. É poderoso para mudar a tua história, Jabes, e a história dos Jabes que você tem dentro da sua casa nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Vou estar orando agora pelos pedidos de oração. Você vai colocar aqui nos comentários agora. Eu vou estar orando pelos pedidos de oração em nome de Jesus. Amém? Coloca aí o pedido de oração específico que você quer nesta noite em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nesta noite, meu Deus querido, já foi orado, ó Pai, já foi ministrado a Tua palavra, e nesta noite eu quero, Senhor, orar pelos pedidos de oração específicos, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, os pedidos de oração que ficaram, ó Pai, para trás, que o Senhor também entre com providência e vá dando vitória a cada pedido de oração, que o Senhor vai entrando, ó Pai querido, com cura, com libertação, com transformação, mas cada irmão que permaneceu até o fim aqui nesta live, Senhor, é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha tomar, Senhor, as suas vidas em tuas mãos, Senhor, que o Senhor venha tomar, ó Pai querido, as suas casas, as suas famílias, Senhor, que o Senhor, ó Pai querido, venha trabalhar poderosamente, Senhor, e se ele ou ela não colocou o pedido de oração específico aqui, é porque ele não tem um pedido específico de oração, mas mesmo assim eu clamo por a vida dele, por a casa dele, por a família dele, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aquele que crê diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão, cada irmã nesta noite, em nome de Jesus Cristo.